Boa noite. Precisa? Vamos ver. Vou deixar mais pertinho aqui. Tá joia? Estão me escutando? Então vamos lá. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de trabalho, né? Trago um abraço fraterno do nosso núcleo de estudo espírita, Casa do Caminho, né, marido? E dia 29 de agosto, inclusive, já faço o convite a todos vocês, faremos um seminário Café Colonial. Dá para fazer isso, Michele? Dá. A gente adora inventar moda lá no nosso núcleo, né? A senhora sabe, né? Nós, assim, vamos fazer só um café colonial? Não. Vamos fazer um seminário, porque a gente está com saudade dos nossos seminários, né? Então, faremos dia 29 de agosto, é um sábado, às 3 horas da tarde. A gente vai iniciar com um seminário que vai ser proferido pelo nosso irmão Henrique, lá, presidente da casa, né? Centro Espírita Allan Kardec, do Jardim Eldorado, em Palhoça. E ele vai falar sobre o sentido da vida. Bem legal, bem interessante. Ele é terapeuta, né, um psicólogo, né? Então, vamos fazer um tema bem abrangente, né? E depois a gente vai servir o nosso café colonial, né? Que vocês já conhecem. Então, são todos convidados aqui. Depois a gente traz os convites para partilhar com vocês. Então, hoje, né, agradecendo mais uma vez pelo convite da casa, de estarmos aqui uma vez mais, né, contribuindo para o movimento espírita, né, nós vamos falar de um tema que foi extraído do livro Ilumina-te, do Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito da Joana de Ângeles. E hoje, especificamente, nós vamos falar do capítulo 7, que tem o título Assim Passa. E engraçado que ontem eu fiz essa palestra lá no Centro Espírita Obreiros do Bem e a minha filha estava junto comigo. Hoje é o marido, né? E aí ontem ela assim, mãe, maravilhosa a palestra, mas eu não entendi o título. Por que assim passa? Eu falei, Milena, tu não prestou atenção. Porque eu falei no início, falei na metade e falei no final, ainda trouxe uma mensagem. Ela assim, mãe, mas esse título não combina com a tua palestra. Eu falei, eu não posso fazer nada, é o título que o Divaldo deu. Né? Eu não vou discutir com o nosso querido irmão, né, Divaldo, ele que escreveu, o livro é maravilhoso, mas tenho certeza que vocês vão entender o porquê do Assim Passa, tá? Então vamos lá, né? Vou tentar, né? Então ele começa fazendo uma síntese, né? Fazendo uma síntese aqui desse capítulo, né? Ele começa falando sobre tempo. Ó, e aí eu falei, Milena, como é que tu não entendeu qual é o assim passa? Assim passa? O que que passa? O que que passa? O tempo. Falei, como é que tu não entendeu, minha filha? Desde o início eu tô falando de tempo. Ai, mas talvez um outro nome ficaria mais correlato, né? Mas aí depois no final vocês vão me dizer se o título tá coerente ou não, tá? Vamos ver se eu vou conseguir abranger o tema todo. E lembrando, né, gente, Joana de Ângeles, maravilhosos, os livros que foram todos psicografados, né, por ela, são extensos no questão de temática, né? Eu até falei ontem para os irmãos e para as irmãs que estavam lá que esse capítulo, ele tem 4 páginas, mas cada parágrafo dá uma palestra. Então eu tentei sintetizar o máximo possível, claro que a gente vai buscar outras fontes também, né? Para fechar, né? Fazer o sentido do tema. E ontem eu me passei um pouquinho, aí eu vi que a palestra aqui é 30, 35 minutos, já fiquei preocupada, mas eu vou tentar, tá? Mas vamos lá. Ele fala muito, ele começa já o livro falando sobre Sócrates. Então, ele vai trazer neste capítulo um pouquinho sobre a história de Sócrates. Tá, Michele, mas o que tem a ver Sócrates com Assim Passa? Com a questão tempo? Bom, eu vou tentar então esclarecer, tá? Então vamos lá. Então, nesse capítulo, ele vai falar sobre Sócrates e a ética moral, o tempo inexorável e a sabedoria espiritual eterna. Tá? Então, a Joana de Ângeles explora a profunda relação entre ética moral de Sócrates e a passagem do tempo, ressaltando como o conhecimento e o amor permanecem
eternos. Eu acho que aqui ele dá uma resumida sobre tudo que ele vai falar. Mas claro que ele aprofunda, né? Divaldo e Joana, né? Eles aprofundam a coisa. Então eles vão mergulhar, fazer toda uma volta para chegar no ponto que a gente quer. Então ele começa falando dessa questão ética moral. Né? Vamos lembrar um pouquinho, na visão de Sócrates, o que seria ética e moral. Bom, moral a gente tem como os valores, a cultura, tudo aquilo que é inerente ao saber, vamos dizer assim, de uma coletividade, de uma sociedade, né? Então, tudo aquilo que vem culturalmente sendo construído. Ética é justamente a reflexão dos valores. Então, Sócrates, ele estudava e despertava isso nas pessoas, o estudo da reflexão dos valores. Se a gente começar a entender que cada povo tem o seu costume e os seus valores, a gente então vai entender do porquê que ele refletia sobre eles, porque não são iguais. Ou os mesmos valores e conjunto de cultura que nós temos no Brasil é igual, vamos supor que tem, diga um país aí, sei lá, na Índia, é igual? Não. Cultura totalmente diferente, né? Então, o Sócrates, ele provocava o quê nas pessoas? A reflexão, né? Então, os fundamentos doutrinários que o Divaldo traz nesse capítulo é justamente o estudo sobre imortalidade da alma, autoconhecimento e transcendência. Por isso que ele traz Sócrates. Porque Sócrates justamente estudava e acreditava nessas três palavrinhas. Primeiro, imortalidade da alma. Sócrates acreditava na imortalidade da alma, por isso a questão do tempo inexorável. Né? Então, a imortalidade da alma é um princípio essencial que sustenta a serenidade, permitindo que enfrentemos a morte com confiança, cientes de que a vida continua além do corpo. Vou trazer os conceitos básicos, depois a gente vai costurando para entender o que ele quis dizer com isso, tá? Depois, autoconhecimento, que vem da famosa frase lá do Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é o caminho vital para a elevação ética, possibilitando uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nossas ações, promovendo um viver mais consciente. Vamos costurar com retalhozinhos, essa nossa colcha aqui da vida, tá? Dessa nossa vida espiritual. Imortalidade da alma, conhece-te a ti mesmo, e agora vem a transcendência, que são justamente as fases da vida. Ele vai questionar, né? As fases da vida são transitórias, mas os valores do espírito, como amor e sabedoria, permanecem eternos, guiando cada um de nós em nossa jornada evolutiva. Então, costuramos mais um retalhinho na nossa colcha, né? Então, imortalidade da alma, conhece a ti mesmo, transcendência. Lembrando que nós temos a questão tempo permeando aqui. Vamos desenhar, tá? Vamos costurar essa colcha aí. Então, Sócrates veio trazer, como o método socrático conhecido dele, que é a maiêutica, que é justamente o quê? A provocação de reflexões. Quando a gente fala em autoconhecimento, a gente fala de questionamento, de perguntas, de reflexões. Quem nós somos? De onde viemos? As famosas perguntas, né? Vamos começar por elas, né? Quem somos nós? De onde viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós iremos? Por que sentimos dor? Por que sofremos? Essas perguntinhas, elas se costuram com a nossa identidade espiritual,
que é justamente a nossa assinatura espiritual, vamos dizer assim. Quem nós fomos nos construindo ao longo das nossas existências. Hoje, esse espírito é a Michele. Mas ela já foi tantos. E mais, a minha escolha hoje, se a gente parar para pensar e prestar atenção, que a gente sabe disso, mas às vezes a gente esquece, cada escolha que eu faço hoje, agora, inclusive decidir estar aqui, ela vai impactar na minha encarnação que vai surgir no futuro. As minhas futuras encarnações. Será que a gente para pensar sobre isso? É muito comum que a gente fale que a gente está pagando ou cumprindo as minhas provas das pendências que eu deixei nas minhas vidas anteriores. A gente parece que está mais preocupado com o passado do que o que está por vir, né? As minhas construções futuras. E o processo do autoconhecimento com as reflexões é justamente o me provocar, me conhecer, me investigar para saber ainda, dentro da caixinha que veio essas características para a encarnação da Michele, o que ela precisa melhorar, o que ela precisa trabalhar, quais foram as falhas delas anteriores, né? O que ela precisa olhar ainda, quais foram os débitos, o que ela precisa aprimorar que ela não aprendeu ainda, né? E assim a Michele vem com uma caixinha para ela olhar para aquilo ali e melhorar. Mas que caixinha é essa? Será que a gente conhece que está lá dentro? Ou a gente costuma dizer, está vivendo no piloto automático, cumprindo as nossas obrigações, pagando os nossos boletinhos do dia a dia, sem esquecer da data de vencimento, né? Mas esqueço de abrir a caixinha, de acessar o que tem lá dentro dessa caixinha. O que tem lá dentro dessa caixinha? A gente fecha com a chave quando a gente encarna, mas essa chavezinha ela fica guardada na nossa consciência. E às vezes a gente esquece de ir lá buscar na nossa consciência essa chavezinha para abrir essa caixinha e libertar aquilo que a gente precisa ver, reconhecer, aceitar e melhorar. Porque eu só consigo me reformar, fazer a reforma íntima, se eu souber o que eu tenho para arrumar. Não é assim com uma casa quando a gente vai fazer a reforma? Como que eu vou fazer a reforma se eu não sei o que eu vou arrumar? Então eu preciso acessar essa caixinha. E a chave dela está na nossa consciência, né? Então, lembrando que o Sócrates, com a maiêutica, da provocação das reflexões, o que justamente ele fazia? E aí vou abrir um parênteses rapidinho aqui para falar um pouquinho da história dele, tá? Que ela traz aqui bem no iniciozinho desse capítulo. Sócrates, vou até abrir. Ontem foi legal porque eu estava fazendo uma palestra e tinha uma orquídea também assim em cima da mesa. E aí na hora que eu estou falando, sabe o que aconteceu? Caiu uma folhinha. Bem na hora assim. Aí eu dando a palestra, eu falei, olha, eu recebi um presente, né? Aí a dona Heroíta assim para mim, não, eu vi, foi tu que arrancou. Eu falei, não, me deram de presente. Aí eu botei aqui no meu livrinho, era para estar aqui. Então ela está aqui. E aí, abrindo esse parênteses rapidinho, só para a gente falar um pouquinho da vida do Sócrates e por que ele está falando sobre Sócrates no Assim Passa, né? Ele fala assim, ó. Primeiro, vocês lembram do nome do mestre de Sócrates? Sócrates também tinha um mestre, né? Como é que era o nome dele? Lembram? Anaxágoras. Anaxágoras, né? E aí só umas curiosidades que eu acho interessante desse capítulo. Vocês já ouviram falar nos nomes dos pais de Sócrates? Não? Ou quem eles eram? Já? Vamos lá. O pai
o nome dele era Sofrônico. Vocês vão conseguir gravar? Próxima vez que eu vier aqui, eu vou perguntar: como é que é o nome do pai de Sócrates? Sofrônico. Eu ainda não consegui decorar. Sofrônico. Sabe o que ele fazia? Qual era a profissão dele? Ele era um escultor. Escultor. Tá? Já vou explicar por que eu estou falando isso. E o nome da mãe? Alguém sabe me dizer como é que era o nome da mãe? Fenáreta. Vocês vão lembrar, a próxima vez que eu vim aqui, eu vou perguntar. Fenáreta. Fenáreta. Tem acento no A. Fenáreta. Eu ainda não decorei. Daqui a pouco eu sonho com esses nomes, porque eu estou falando repetidas de uma hora, eu decoro. Fenáreta. Sabe o que ela fazia? Desculpa. Ela era parteira. Ela era parteira. Por que eu estou falando isso? Bom, Sócrates passou por várias profissões, vocês sabiam? Antes de fazer o que ele fazia? Ah, Michele, mas o que Sócrates fazia? Bom, Sócrates passou por várias profissões. Aqui não fala quais foram. Mas o que o livro traz, a Joana traz de conhecimento para nós, é o seguinte: que uma hora, né, ele fazia uma coisa, não se dava bem, fazia outra, não se dava bem. Mas por onde ele andava, existia uma característica comum que ligava ele, o relacionamento com as pessoas. E aí ele começou a se questionar qual era, de fato, a verdadeira vocação dele, né? O que seria essa aptidão dele? E ele começou a refletir sobre quem eram os pais dele. Daí a Joana traz aqui no livro que Sócrates, então, um belo dia, vamos romantizar, né? Um belo dia, sentado embaixo de uma árvore, num dia lindo de sol, Sócrates parou e pensou: qual seria a minha aptidão, né? E ele foi buscar a resposta em quem eram seus pais. Bom, o meu pai era escultor, né? Na época, ele estava lá pensando, né? Estamos romantizando aqui. Meu pai é escultor. Bom, por que eu não sou escultor, né? Também igual meu pai? Ele, não, mas espera aí. Eu acho que eu sou escultor, sim. Refletindo, ele percebeu que ele arrancava a argamassa presa das almas humanas. Traduzindo, ele provocava nas pessoas a busca pela sua verdade íntima, fazendo com que ela quebrasse, ou, como a gente fala hoje em dia, tirasse as máscaras, né? Então, analisando inclusive a profissão da mãe, que era parteira, ele disse: nossa, eu também tenho as características da minha mãe, eu não ajudo a parir uma criança, mas eu vou a fundo no coração das pessoas. Eu busco a verdade, eu busco o conhecimento, eu busco reflexão, amadurecimento. Então eu posso não ser um escultor e não ajudar a parir uma criança, mas as duas essências, as duas características é o que eu revelo, é o que eu faço, é o que eu sei de melhor, é a minha aptidão, a minha vocação. E foi exatamente por isso que ele foi denunciado. Vocês lembram das 3 pessoas que denunciaram Sócrates à prisão? Mileto, Anito e Lícon. Essas 3 pessoas, diante, daí a Joana coloca no livro, né? Que ele fazia essas reflexões e ele andava muito com um público mais jovem, ou seja, o que ele era, gente? Ele era um evangelizador. Olha que coisa linda, eu estava vendo ali antes, né? Estava passando a importância, né? Sócrates era um evangelizador.
E aí o que ele fazia? Como ele buscava tirar a essência das pessoas da verdade, aquela época era politeísta, né? Então aqui a Joana dizia que ele então corrompia a juventude. Sócrates corrompia a juventude. Parou para pensar sobre isso? Imagina 300 anos antes de Cristo, trazendo essas ideias de imortalidade da alma, de autoconhecimento, de transcendência. Ele estava corrompendo a juventude, né? Então ele foi denunciado, foi preso e foi condenado à morte, né? E aí, por que a Michelle está falando isso? Faço esse parêntese rapidinho, né? Porque a Joana vem falar e destacar muito nesse livro, nesse capítulo, sobre as fases da nossa existência e das nossas responsabilidades. E o porquê, então, que Sócrates era um evangelizador. Bom, a Joana de Ângeles traz no livro que ela classifica como três fases da existência, tá? Então, nós temos a juventude. Então, ela fala que é exatamente no período da juventude, das crianças, dos adolescentes, dos jovens adultos, né? Aquela fase jovem ainda, que nós ainda com aquele pique, né? Conseguimos então ir em busca do conhecimento, em busca do conhecimento, de ler, de ir atrás, de se informar. E aí, se a gente parar para pensar, realmente a gente frequenta a escola nessa fase, né? Depois a gente para, né? A gente não deveria parar, mas é nessa fase que a gente vai para a escola, que a gente tem a obrigação, né, de se formar, enfim. Por quê? Porque é justamente nesse período, biologicamente falando, que nós estaríamos mais aptos para adquirir conhecimento. Depois a gente vai conversar se a gente realmente aproveitou essa fase ou não para adquirir conhecimento. É uma outra parte. E na fase adulta? Joana de Ângeles diz que na fase adulta, ali dos 30 até os 50, 60, 5 até 60, 65, 70, né? Nós devemos buscar as experiências da vida, que é quando nós vamos praticar o conhecimento que a gente buscou lá na juventude, fazendo com que transforme esse conhecimento em sabedoria, vivendo, aplicando, praticando. Eu li, agora eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? No mundo ideal, né? Eu li toda a doutrina, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Será que é assim? Calma, depois a gente vai falar sobre isso. E aí a longevidade, né? Na longevidade, a Joana de Ângeles traz que é o momento da gente fazer o quê? O que a gente tem que fazer na longevidade? Ensinar. Através dos exemplos, né? Passar adiante o conhecimento, ajudar a juventude, ajudar quem está ainda na fase adulta, praticando, passando pelos desafios, tentando aplicar o conhecimento na vida prática, porque já passou, né? Então está na hora de contribuir com o movimento, com o aprimoramento, deixando o quê? Um legado. Não é hora de ficar em casa sem fazer nada, como muitos pensam, né? Não, é o momento da responsabilidade em ação. Agora eu preciso ajudar as outras pessoas. Eu já passei pela fase de adquirir conhecimento, já pratiquei, já aprendi bastante. Agora eu preciso transmitir, deixar um legado. Isso é o que a Joana de Ângeles traz aqui no livro, em 3 parágrafos, tá? Por quê? E aí ela faz até uma brincadeira que eu custei para entender.
paradoxo da longevidade. Se a gente for parar para analisar, a maioria pensa, aí falando genericamente, né, gente? Claro que nós não pensamos assim, né? Genericamente, a maioria pensa que, eu não quero envelhecer, não. Deus me livre envelhecer. Vai lá e compra creme, faz botox, e faz isso, e faz aquilo, se negando a envelhecer. Mas, por que a pessoa faz isso? Ela tem medo do quê? Da morte. Mas, aí é onde a Joana de Ângeles brinca, né? Num parágrafo aqui. Se a pessoa não quer envelhecer, não seria um paradoxo ela ter medo da morte? Se ela tem medo da morte, então ela gostaria ou tenderia ou desejaria ficar ou estar na fase da longevidade, envelhecer. Não, a pessoa tem medo da morte e não quer envelhecer. A Joana faz essa brincadeira aqui no livro. Então, o desejo nosso é justamente que a gente envelheça, que a gente vá para a fase da longevidade, transmitir e continuar o movimento, né? E aí, o grande desafio que ela fala aqui no livro é justamente a gente saber aproveitar o tempo. Eu voltei no tempo. Vivendo bem. O verdadeiro desafio não reside em quanto tempo vivemos, mas em como utilizamos cada momento para cultivar experiências significativas e relacionamentos profundos que enriquecem a nossa jornada. Muitas vezes a gente está mais preocupado com botox do que buscando ter bons relacionamentos, buscando cultivar os valores, e aí por isso que ele vai trazer a questão de Sócrates, porque é o estudo, né, reflexão ética, moral, estudo dos valores, reflexão deles, na nossa vida, praticando os ensinamentos, principalmente da doutrina espírita, né? E aí, lembrando um pouquinho de como foi o desencarne do Sócrates, né? Que ela fala bastante sobre o exemplo dele para as nossas vidas, para falar sobre a questão do tempo. Que no momento, então, que ele é denunciado, né? Por Mileto, Anito e Lincoln, né? Ele é condenado à morte e ele, então, a condenação dele era ele tomar um veneno, né? A cicuta. E aí chega o discípulo dele, o Criton, discípulo dele, chega, vai visitar Sócrates na prisão. Gente, por meio das ilustrações que os filmes nos trazem, a gente tem uma noção do que seria uma prisão 300 anos antes de Cristo, né? Não era um lugar muito agradável, ainda hoje não é, né? Enfim, vai lá o discípulo Criton de Sócrates visitá-lo, às vésperas já do cumprimento da sua condenação. E tadinho, o Criton amava Sócrates, né? E o Criton, o que ele faz? Ele vai e conversa com o cárcere, né? Aquela pessoa que ficava ali, né? No calabouço, na prisão ali, né? Para vigiar quem estava ali preso. E o Criton vai e suborna a pessoa ali para fazer vista grossa para o Sócrates fugir, né? E ele chega então empolgadíssimo para Sócrates e fala: querido mestre, eu tenho um jeito de te livrar aqui da prisão e da condenação. Eu subornei o cárcere, né? O cárcere não, o cárcere é onde ele estava preso, né? Eu subornei o guarda, né? O guarda. Bom, aí a gente começou falando de ética moral, né? Se realmente ele tivesse, o Criton tivesse entendido o que o Sócrates ensinou, ele jamais teria falado isso, né? O que o Sócrates fez? É óbvio que ele disse não, né? Vou morrer com dignidade, né? Com ética moral. E aí eu questiono para vocês, diante de uma situação dessa, você está preso, condenado à morte, tá? E uma pessoa chega para você e oferece uma solução.
um livramento para você fugir. Quantos de nós não aceitaria, né? Essa tentação de se livrar da pena de morte. Afinal de contas, seria o quê? Uma questão de sobrevivência, né? E o legado, o ensinamento, a moral da história de Sócrates, e por isso a gente traz ele até hoje, inclusive ele está e faz parte do estudo da doutrina espírita, é justamente não. Isso contrariava tudo que ele ensinou, tudo como ele viveu, né? Então ele vai com dignidade e bebe a cicuta e desencarna. Seria um suicídio? É óbvio que não, né? E aí, 300 anos depois, na era já do nosso Mestre Jesus, o que Jesus faz diante da crucificação ou da sua pena, sua condenação? Ou até mesmo antes, né, quando ele é preso, ele aceita que levantem a espada? Que lutem por ele? Que o livrem daquela condenação? Ou ele aceita e ele ainda diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E desencarna, ressuscita com dignidade, com ética moral. Então, por que a Joana de Ângeles traz, ou vai atrás, né, da história de Sócrates para falar de um tema? Me diz a Milena, eu não entendi nada, por que assim passa? Tempo. O tempo, ele é o tempo. O que passa são as nossas experiências. Mas a gente não pode, porque passa, desmerecê-las. Porque nós vamos construindo a nossa identidade espiritual. É como se fosse a assinatura energética, né? A energética nesse universo. Então, Sócrates, com esse exemplo, ele nos ensina a coragem diante do julgamento, a aceitação do destino, e nos traz até hoje, né, esse legado da sabedoria, né? E é óbvio que traz também, né, estudando a vida dele, a forma como foi o seu legado, a gente faz as conexões com a codificação espírita, né? No Livro dos Espíritos, então, que fundamenta a imortalidade da alma, né, destacando a continuidade da vida após a morte e a necessidade da evolução moral, Sócrates. Evangelho segundo o Espiritismo, justamente enfatiza o uso consciente do tempo, incentivando o quê? A busca pela perfeição moral em todas as idades, autoconhecimento, né? Então lá a gente destaca no Livro dos Espíritos, para fazer essa conexão com Sócrates, a alma imortal, aprendizado contínuo, progresso espiritual, serenidade diante da morte. Chico Xavier também tem aquela historinha do avião, né? Que a gente conhece bem. Esses dias o meu marido estava falando sobre ela no nosso estudo. O Evangelho também, né? Com o tempo, a relação tempo, né? Que nós devemos usar bem o nosso tempo. Né? Como eu disse, né, eu estou até finalizando um livro que se chama Epigenética da Alma. Né? Quando a gente entende epigenética, o que é epigenética? Né? As nossas células, a membraninha que envolve cada célula do nosso corpo, inclusive forma os nossos órgãos, possuem memórias que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos ancestrais. E se a gente entender, né? Na epigenética a gente vê muito isso, né? Que uma mãe que está grávida, ela não somente está nutrindo e formando as memórias de cada célula do seu filho, mas também do seu neto. Porque dentro, nas células que formam os órgãos do seu filho que está no ventre, já tem as células que formarão o neto. Percebe a responsabilidade?
E se a gente levar essa epigenética para a alma, volto a dizer, cada escolha que a gente faz agora, nesta encarnação, nós já estaremos determinando as nossas encarnações futuras. Tudo está relacionado. Né? Não é nenhuma novidade para nós. Tudo está relacionado. Na Gênese também nós estudamos questão de evolução e progresso, né? Lá nós vamos ver a semente da sabedoria, os ciclos naturais, a colheita da vida, o legado espiritual, né? E aí os pontos que eu trago para reflexão, né? Que justamente que está neste capítulo do Assim Passa, capítulo 7 do livro. Autoconhecimento, legado espiritual, reflexão contínua. Lembremos da maiêutica, né? Das reflexões que nós temos que fazer diariamente na nossa vida. O bom uso do tempo. As escolhas conscientes que nós temos que fazer, que tudo vai refletir no porvir. E aqui, finalizando já, porque eu já passei do meu horário, trago uma frase que eu fiz uma conexão muito direta com o que Sócrates nos ensinava, nos deixou como legado, né? Aí lembrando que dia 11 de julho completaria 125 anos, né, do nascimento da Antonieta de Barros, que pra gente na nossa região foi muito importante, né? Então vamos lá. Educar é ensinar os outros a viver. É iluminar caminhos alheios, é amparar debilitados, transformando-os em fortes, é mostrar as veredas, apontar as escaladas, possibilitando avançar, sem muletas e sem tropeços. É transportar as almas que o Senhor nos confiar, a força insuperável da fé. Será que eu escolhi bem a frase para fazer conexão com Sócrates? Está ou não está diretamente relacionado? Coisa mais linda, né? E aí, como destaquei uma frase aqui para finalizar o livro, capítulo 7, tudo assim passa na jornada humana. Que tenhas lucidez de aprender cada lição, que te possa servir de diretriz segura no porvir. E é com essa frase, então, que eu encerro a exposição doutrinária da noite de hoje, desejando a todos uma continuidade, um excelente final de semana, um excelente domingo, que possamos refletir diariamente na nossa vida, buscando não o julgamento dos outros. Ai, como essa palestra serviria para o fulano e para a fulana. Não! Se estamos aqui é para nós. Que possamos refletir o conhecimento que a gente recebe nas nossas vidas, buscando o nosso melhoramento, que é onde a gente pode trabalhar. No do outro não consigo, né? No nosso a gente consegue. Internamente, olhando para as nossas questões, buscando se melhorar, buscando transformar a nossa energia. Porque quando a gente se transforma, a gente transforma tudo ao nosso redor. Obrigada pelos olhares de carinho, fiquem todos bem, que assim seja.